Olá, está no ar o Viver UFOB, o podcast da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aqui vocês vão conhecer um pouco mais da nossa universidade, um pouco mais sobre os projetos, a parte de ensino, pesquisa e extensão, através de convidados muito especiais, que vão contar suas histórias e dividir também as suas experiências. No episódio de hoje, a Pró-Reitoria de Graduação, Prograde, convidou Diana e Diandra, que são duas egressas de cursos de graduação da UFOB, para conversar um pouco conosco e compartilhar um pouco do seu percurso quando foram estudantes da UFOB e da sua trajetória profissional no desenvolvimento das suas carreiras desde então. E aí, quem gostaria de se apresentar primeiro? Vou pedir então para a Diana se apresentar. Diana Takemoto. Olha, os nomes são parecidos, elas também são japas, mas não se enganem, não são irmãs, tá, gente? Elas são confundidas, é muito comum acontecer isso. Diana, se apresenta pra gente, pro nosso público conhecer, então, um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória aqui na universidade. Olá, pessoal. Primeiramente, agradeço pelo convite. Meu nome é Diana Takemoto, eu sou atual coordenadora de administração de pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu sou egressa do BI de Humanidades. Em algum momento, na verdade, eu cheguei a cursar engenharia civil, que a colega vai sinalizar até também participação, mas realmente meu interesse é nas humanidades. Diandra, e você? Diandra, sou egressa de engenharia civil, também fiz um mestrado em matemática aqui, e a minha história com a UFOB é bem longa, porque meus irmãos também são egressos, meus irmãos mais velhos. Então, o primeiro fez parte do primeiro ano de engenharia sanitária e ambiental, e o meu outro irmão, ele fez também parte do primeiro ano do curso de engenharia civil. Então, vi eles ali, me inspirei e também fiz parte da UFOB. Então, vocês são 3 irmãos engenheiros. 3 irmãos engenheiros e 3 egressos da UFOB. Que lindos. Então, aproveita e já conta pra gente um pouquinho da engenharia civil, né? Como é que foi esse percurso, essa identidade sua com o curso e como é que é isso hoje na sua atuação aí profissional? Eu estava no ensino médio, né? Então eu vi meus irmãos ali estudando na Universidade Federal, então passou a ser também um sonho meu. Inicialmente, os cursos que eu imaginava, a UFOB ainda na época não ofertava. Mas como eu vi meus irmãos e naquela empolgação, assim, fazendo engenharia, eu pensei, acho que eu vou por esse caminho e quem sabe, né, abrimos uma empresa familiar ali no futuro. Que chique. Então, fiz o vestibular, passei. Quando eu fiz o vestibular e passei, foi um momento difícil da universidade, assim, porque estava na implantação da UFOB, né? Então, tinha muita dificuldade ali no início. A UFOB ficava fora do perímetro urbano do município, então teve ali uma dificuldade com o transporte público. E vendo hoje de longe, a gente percebe o quanto que a universidade evoluiu nesse sentido, né? Assim, a UFOB hoje é uma potência, e antes a gente entrou, era uma sementinha. Então, dá muito orgulho também perceber o quanto a universidade evoluiu. Verdade. Diana, você até já pincelou aí pra gente, né? Já falou que você também passou pela engenharia civil, mas aí que foi que houve? Não se identificou? Como é que foi para você chegar onde você atua hoje, que é nas áreas das ciências humanas? De fato, eu não tive identificação com o curso, e daí, pensando numa mudança, né, eu preferi buscar um trabalho estável, e daí prestei o concurso para a UFOB e ingressei. Daí, assim que eu ingressei, eu fiz a mudança de curso. Daí fui para o curso, que inclusive é noturno. Então, até o trabalho ficou mais tranquilo, mais organizado por causa disso, né? Aproveitando também a deixa, minha irmã também é uma egressa da UFOB e também é servidora daqui, né? Então, ela cursou administração e ela também foi da primeira turma. Então, a gente entende a ascensão social que vem pelo estudo mesmo, que não é só a oportunidade do trabalho, mas também de alcançar outros patamares de cidade, sabe? Então, eu sou muito grata pela UFOB, tanto pelo estudo quanto pelo trabalho, nesse sentido. Diana, você cursou o bacharelado interdisciplinar em Humanidades, certo? Sim. E é um curso noturno na UFOB, isso é interessante notar também, né? Uhum. Porque como a gente tem o seu exemplo de alguém que entrou aqui como servidora, depois se tornou estudante do BI em Humanidades e conseguia conciliar o trabalho diurno com o estudo noturno, né? Uhum. Eu quero te perguntar 2 coisas. Primeiro, quem se forma no bacharelado interdisciplinar em Humanidades é? Eu sou bacharel em Humanidades. Daí é uma grande área de formação. Eu poderia migrar para algum outro curso posteriormente, né? E aproveitar as matérias.
Como o meu curso foi dos primeiros, né, das primeiras turmas, então algumas coisas também estavam se estruturando. Nesse sentido, quando eu ingressei, eu queria fazer direito, mas ao final do BI de Humanidades eu preferi não migrar. Eu acabei procurando um outro curso, uma área mais artística, e no final acabei retornando, na verdade, para fazer o mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Então eu segui a parte acadêmica nesse sentido, né? E realmente foi uma experiência muito bacana, assim, o envolvimento do tema, porque meu tema é relacionado às mulheres, né? São estudos de gênero. Então foi o BI de Humanidades que me trouxe um embasamento teórico, porque eu já era feminista antes de iniciar o BI de Humanidades. Só que com os estudos que eu desenvolvi ali, eu falei, não, eu acho que é exatamente isso que eu quero. E foi isso que eu segui no mestrado. Aí no mestrado você continuou estudando questões de gênero, feminismo, né? Exatamente. A outra pergunta que eu tinha pensado de fazer antes é relativa à sua experiência como trabalhadora, como profissional e estudante num curso noturno ao mesmo tempo. Como é que foi isso para você? O que você... dificuldades, vantagens, como é que você conseguiu aproveitar o seu tempo dessa forma? Então, realmente era mais organizado porque não precisava utilizar, por exemplo, do horário especial estudante, que é uma prerrogativa que a instituição dá, né? Então, eu conseguia desenvolver minhas atividades no período diurno e daí ir para a universidade à noite. Assim, sempre tem as dificuldades próprias de um estudo noturno, né? Porque às vezes eu estava um pouco cansada, às vezes o deslocamento também não era tão simples, né? O ônibus, a coisa toda, mas assim, realmente consegui. E eu acho que naquele momento para mim foi mais interessante mesmo, porque estava iniciando o trabalho, então eu estava entendendo algumas situações, né? Assim, me alocando e me priorizando mesmo o trabalho naquele momento, né? E ao mesmo tempo... gosto de frisar que o BI, ele me trouxe uma criticidade que é importante para o desenvolvimento da minha profissão, né, enquanto uma pessoa da gestão de pessoas, porque daí você verifica que o atendimento das diversidades e de casos que são complexos, eles também percorrem todo esse espectro, né? Então, por exemplo, quando tem mudança de legislação que fala sobre casais homoafetivos, é uma questão que a gente já trata dentro do BI e que para mim realmente é uma bandeira e é uma bandeira também do curso. Então, realmente eu consegui vincular e me desenvolver profissionalmente também por causa disso. Bacana, né? A gente vê que aqui com as nossas convidadas, então, muito embora os perfis sejam diferentes, as áreas de atuação também são um pouco diferentes, mas ambas buscaram aí um caminho também relacionado a essa área das pesquisas, né? São duas pesquisadoras que nós temos aqui também conosco. E aí, Diandra, conta um pouquinho pra gente desse processo após a sua graduação, né? Você que também adentrou num processo de pós-graduação aqui na universidade, como é que foi isso, né? Essa área nova que você foi conhecer e esse processo de pesquisa. Quando eu me formei, então, em engenharia civil, eu imaginava que só existia projeto e obra. E aí eu fiz uma pós-graduação na parte de projetos. E depois que eu terminei, eu tinha feito minha dissertação, aliás, o meu TCC no tema de patologia das construções, aqui com o professor da UFOB, professor Elié, querido. E aí eu me lembrei disso e comecei a pesquisar mais sobre patologia, que é um tema que poucas pessoas falam dentro da engenharia civil, mas que acompanha a vida da construção durante até o seu fim. Você pode explicar assim em 2 frases o que é patologia das construções? Patologia é a doença das construções. Então, o que a gente enxerga de fissura, de problemas de umidade, isso tudo é tratar a patologia. Então, eu comecei a me especializar nessa área, atualmente estou fazendo especialização nessa área, e antes disso eu fiz um mestrado em matemática também aqui na UFOB, então mestrado profissionalizante, que eu nunca imaginei que essas áreas iriam se cruzar, mas se cruzam dentro da patologia, porque a gente acaba trabalhando um pouco estatística das possíveis causas, né, da doença das construções, então acabei também linkando as duas coisas e foi muito importante para mim. Aí hoje eu trabalho muito nessa área e faço pesquisa nessa área também. Você até comentou com a gente, antes mesmo de começar aqui o podcast, que você se surpreendeu também com esses estudos da matemática, porque assim, na engenharia civil, tá ali, né? Então é área de exatas, é muito cálculo, muita matemática, mas muita coisa que já chega para vocês, né? De certa forma, meio pronta. E esse processo antes, né? De você entender esse outro lado, né? Essa outra dinâmica de estudo aí.
No mestrado em matemática, a gente começa a entender os teoremas, a chegar neles, a compreender isso de fato. E é engraçado como professores nos marcam, né, durante esses percursos. Então, especialmente nesse mestrado, o professor Edivaldo, que foi até meu orientador, também foi incrível e me ensinou bastante. Então, me dá muita base hoje na engenharia também ter esse mestrado em matemática, porque a gente começa a entender como que as coisas chegam ali. Não só aplicar, mas a gente entender de onde que veio, né? Isso também foi muito importante para a minha carreira. E você, Diana, com o que é que você trabalha hoje, atualmente? E como é que a sua formação como bacharela em humanidades se relaciona com o seu trabalho atual, com o seu desenvolvimento profissional atual? Então, atualmente eu sou coordenadora de administração de pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, eu lido com temas mais cotidianos, então férias, frequência, substituições, mas eu já atuei também na Coordenadoria de Benefícios e Qualidade de Vida, que daí ali realmente, que foi durante até a minha graduação, eu desenvolvi mais fortemente esse aspecto de um acolhimento e de compreensão de temas diversos, né? Como eu já falei, né? Quanto feminista e compreendendo todo o histórico de forma crítica, né? Histórico criticamente, todas as circunstâncias do trabalho para a mulher, a gente começa a compreender algumas condições que existem, né? Dentro do trabalho e do estudo. A gente começa a tentar fazer um acolhimento adequado para que as pessoas elas possam desenvolver o maior potencial possível, né? Mas, assim, E aí, eu tô sabendo também, assim, você gostou tanto e vem se dedicando a essa área que você também está continuando os estudos na área de sociologia. É isso? Como é que está sendo para você também essa nova descoberta de uma outra graduação após essa primeira, após o processo de mestrado, né? Então, de fato, como eu falei, o BI de Humanidades eu iniciei pensando em fazer direito ao final e preferi não dar continuidade a esse projeto. Nesse sentido, eu fiz um mestrado, né, de Ciências Humanas e Sociais e percebi que, de fato, o que era meu interesse era o estudo sociológico. Daí eu fiz Sociologia como complementação pedagógica, já que eu já tinha o BI. Daí, nesse sentido, eu alinhei todo o meu currículo e agora eu tenho a possibilidade de dar aulas. Não é meu interesse nesse momento, né? Mas, de fato... Mas poderia, né? Poderia. Porque nós temos aqui pessoas bem capacitadas, né? Sim. E é uma linha de atuação. Já pensou nisso também, Diandra? Como é que esse outro lado já surgiu para você? Sim, o Profimate também nos direciona um pouco, né, para essa parte de ensino. Atualmente eu não dou aulas, mas fez parte da minha infância, inclusive, né? Enquanto eu estava na UFOB como estudante, né, de graduação, era uma forma que eu tinha também para conseguir algum recurso, era dar aula. Então eu dava aula particular de reforço ali, eu tinha aula, era um curso diurno, então eu dava aulas e à tarde eu dava essas aulas de reforço e à noite eu conseguia estudar para o curso ali, né? Então fez parte ali da minha vida. Eu gosto muito dessa área de docência, penso no futuro, quem sabe, né, voltar a ingressar como professora na UFOB, quem sabe. Ai, bacana. Muito bem, aí você vai ficar com 3 empregos. Pai do Júlio. Agora a gente está se encaminhando para o final de 2025, né? O Enem está chegando, daqui a pouco a gente tem SISU, UFOB. E aí eu queria pedir a vocês para deixar um recado, um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo e que pensam em entrar na UFOB no ano que vem, para fazer bacharelado interdisciplinar em humanidades ou para fazer engenharia civil. O que vocês diriam para essa pessoa que pretende ser um estudante da UFOB no ano que vem? Os cursos da UFOB, né? A UFOB, a estrutura em si, ela tem um potencial de mudar as nossas vidas, né? Eu sou uma prova disso. A minha família, como um todo, como eu já falei, é prova disso, né? Hoje a gente consegue sustentar a nossa família com o que a UFOB nos deu de conhecimento, enfim, então eu sou muito grata. Eu incentivo todos a fazer graduação, né? Eu acho que hoje o mundo te desincentiva a estudar e a não fazer. E eu vou muito pelo caminho oposto. Eu acho que o conhecimento, nada nos tira o conhecimento que a gente adquire aqui. E a UFOB nos dá uma bagagem muito grande. Então, procure o curso que você se identifique e venha para a UFOB também fazer parte. E aí, Diana? você daria alguma dica também para quem está nesse momento, até de repente confuso, indeciso ainda, né? Então,
o BI realmente é um caminho muito interessante para quem está em dúvida, porque ele é da grande área. Então, quem já tem interesse na parte de humanidades consegue desenvolver atividades em vários campos, né? Então, se está pensando talvez geografia, talvez história, você vai poder direcionar suas matérias para elas e compreender se de fato aquilo ali faz sentido para si, né? Então, o BI, ele te dá essa criticidade, te dá essas oportunidades e, posteriormente, você consegue até diminuir o tempo do curso regular depois que você fizer a progressão. E compartilho também da opinião da Diandra, né? De fato, a educação, ela modifica nossa vida, ela nos dá possibilidades que outros caminhos não dariam, e vendo como uma barreirense, a cidade mudou completamente depois da chegada da UFOB. E vamos encaminhando então para o encerramento desse que foi o episódio 1 do Viver UFOB. Agradecemos vocês que nos acompanharam aqui até esse momento. Agradeço também as convidadas, Diana e Diandra. Agradeço também a minha colega de bancada aqui, Ana Camila. Obrigada, Georgia. Então a gente vai pedir às meninas que deixem, né, a sua mensagem final para os nossos telespectadores. A UFOB é uma universidade pública, gratuita, de muita qualidade. Então, a gente faz parte disso, faz parte da nossa vida, faz parte do oeste da Bahia. E a gente sempre incentiva, né, as pessoas. Então, venham para a universidade pública. Com certeza vai mudar a vida de vocês também. Faço. Novamente agradeço pelo convite, né? E faço o convite de conhecerem melhor a UFOB e compor o quadro tanto como aluno ou como servidor e trazer uma maior diversidade e vida para cá. Isso aí, obrigada, meninas. Nós fizemos esse primeiro episódio, então, com nossas duas colegas servidoras da UFOB também. Elas são egressas de cursos de graduação da universidade e são hoje servidoras da universidade. Nós vamos continuar a nossa série de episódios com egressos da UFOB. Então, nós teremos aqui outros convidados que se formaram em outros cursos de graduação da UFOB e que seguiram também caminhos diversos, têm seguido caminhos diversos nas suas carreiras profissionais. Obrigada, nosso podcast vai ficar disponível no YouTube e a gente espera encontrar vocês nos próximos. Continuem também nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.